Olá pessoal, tudo bem? E a gente então dá continuidade a esses questionamentos que nos chegam por parte dos trabalhadores mais jovens que querem entender como é que funciona a dinâmica da greve. E um desses elementos é a Assembleia Geral. O que acontece dentro de uma Assembleia Geral? Como é que essa Assembleia se organiza? Bom, no geral, a Assembleia Geral ela é pensada dentro do comando. O que significa isso? É no comando de greve que é construída a pauta da Assembleia. Então, o comando leva uma proposta que é oferecida aos trabalhadores e os trabalhadores na Assembleia decidem se aceitam aquela pauta ou não. Mas o comando é que leva a pauta pronta. Muitas vezes a gente pode mudar, quando a direção da mesa diz a pauta, a gente pode levantar o dedo e dizer, olha, eu acho melhor que esse tema seja o primeiro, ou o tema que está em primeiro seja por último. A gente pode alterar a pauta. Por quê? Porque a Assembleia Geral pode alterar tudo. Como eu falei no vídeo anterior, é a Assembleia Geral que define. O comando e as comissões trazem propostas. Então, a pauta é isso. O que vai numa pauta? A pauta tem informes, e esse informe ele é dividido em informes locais e informes nacionais, que aí então passam informações que são importantes para a luta. Depois tem análise de conjuntura. O que seria análise de conjuntura? Análise de conjuntura é que a gente possa fazer uma análise de quais são as forças que estão atuando contra ou a favor do movimento e a gente discutir que forças são essas, como é que elas atuam e de que maneira a gente pode se contrapor ou se aliar a elas. Então a análise de conjuntura é sempre uma coisa macro, e às vezes em função do andamento da greve ela pode ser uma análise micro, ou seja, como é que está a luta na universidade, quais são as forças dentro da universidade que estão contra ou a favor à greve, como é que a gente se articula com relação a isso. Então a análise de conjuntura é um dos momentos mais importantes da Assembleia. Por quê? Ao definir essas forças que estão atuando, ao reconhecê-las, entendê-las, é que a gente vai poder definir os rumos da nossa greve. Se uma força está muito forte aqui, nós temos que atacar por aqui. Se nós estamos mais fracos por aqui, nós temos que fortalecer aqui. Então a análise de conjuntura é importantíssima e é uma pena que tenham diminuído o tempo para 3 minutos, porque é muito difícil fazer uma análise de tudo isso em 3 minutos. Depois da análise de conjuntura, podem ter pontos específicos, que são pontos mais polêmicos, que precisam de mais debates, e a gente então discute esses pontos. E por fim, os encaminhamentos, que é onde a gente vai votar aquilo que nas análises de conjuntura e nos pontos específicos apareceram como propostas. Existem algumas maneiras de participar falando na Assembleia, Uma é se inscrevendo no momento de informes, para passar informes, ou se inscrevendo para fazer análise de conjuntura, se inscrevendo para discutir os pontos, se inscrevendo para fazer encaminhamentos. E há uma forma de também interferir na Assembleia que é a chamada questão de ordem, quando alguém levanta e grita questão de ordem. É quando a Assembleia sai da ordem. Ela sai daquela pauta que foi aprovada, se começa a discutir uma outra coisa, um assunto que não está na ordem da pauta, então a gente pode levantar questão de ordem. E a questão de ordem precede tudo. Pode estar uma maior muvuca acontecendo, se alguém levanta a questão de ordem, a Assembleia tem que parar e apreciar a questão de ordem da pessoa. Então é muito importante fazer a questão de ordem só quando for realmente questão de ordem. Muitas vezes algumas pessoas se utilizam desse mecanismo para parar a Assembleia, para desaquecer quando está muito quente. São golpes, E que a gente não deve nunca cometer. A gente deve só chamar questão de ordem quando a ordem da Assembleia estiver sendo desviada. Então a Assembleia é mais ou menos isso e é um momento muito importante de discussão política da nossa categoria.